1º de abril de 1964. 58 anos do pior período da história do Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Neste 1º de abril, o pior período da história brasileira completa 58 anos. Durante os 21 anos da ditadura civil, midiática, militar, as liberdades foram cassadas, torturas foram realizadas, pessoas foram desaparecidas e o Congresso Nacional fechado. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, instituído pelo governo Dilma, 191 pessoas foram assassinadas e 243 desaparecidas. Mas segundo a organização não governamental de direitos humanos Human Rights Watch, aproximadamente 20 mil pessoas foram torturadas nesse período no Brasil. Nestas 2 décadas, verdadeiras atrocidades foram cometidas contra o povo brasileiro. E em nome de quê? Alguns falavam que era em nome da ordem, outros contra o comunismo, cujo ideário ganhava influência em toda a América Latina. Teve até aqueles que chegavam ao absurdo de afirmar que era em nome do desenvolvimento do país. Foram 21 anos de mentira contra o povo brasileiro e que, de alguns anos para cá, tem gente que deseja reviver aquele pesadelo. Entre os defensores da ditadura, também tem aqueles que fazem isso de forma um pouco envergonhada e focam seu discurso de que aqueles anos foram de desenvolvimento econômico. De fato, em termos de PIB, o Brasil naquele período crescia em bons níveis. Mas de que serve o crescimento econômico se não se tem democracia? É na democracia que se distribui renda e oportunidades. É na democracia que cada povo escolhe os seus caminhos. Durante os governos do PT, quer você goste disso ou não, houve crescimento no mesmo patamar do período ditatorial, ou até maior, e com democracias sendo cada vez mais ampliadas. E tudo isso com muita, mas muita distribuição de renda. No 1º de abril, dia da mentira, os militares implantaram uma das maiores mentiras que esse país já viveu. A única verdade do golpe de 64 são as barbáries cometidas contra brasileiros e brasileiras de todos os cantos do país. Seus corpos ainda estão desaparecidos e falta a retratação com o nosso povo. E reafirmo que o dia do golpe é 1º de abril e não dia 31 de março. De alguns anos para cá, os militares e a mídia, que apoiou o golpe, impuseram a troca da data. Alega-se que o movimento para depor João Goulart, o Jango, começou em 31 de março. Mas eu tenho a própria mídia golpista para provar que o golpe foi dia 1º. Jornais impressos publicam fatos ocorridos no dia anterior, na véspera. Logo, se o golpe tivesse ocorrido em 31 de março, as manchetes do dia 1º seriam sobre isso. Todas as chamadas à la de O Globo como Ressurge a Democracia são de 2 de abril. E se o critério for para a definição de datas o início das movimentações dos fatos, então a chegada dos portugueses ao Brasil não é 22 de abril de 1500, mas o dia que eles saíram lá da Europa. E por que essa mudança na data? Porque política também é feita por símbolos. E ter o dia do golpe, que iniciou os piores anos da história brasileira, ser o dia da mentira, é ruim, principalmente para os militares. Os autores do golpe civil, midiático e militar não querem ter seu feito associado à mentira. De todo modo, sejamos francos, o que importa de fato não é se o golpe foi dia 1º de abril ou 31 de março, mas foi o 1º de abril. O que importa é todo o mal que aqueles 21 anos fizeram ao país. Uma geração inteira foi cefada de lideranças políticas, e um país sem lideranças políticas está fadado a democracias do avesso, capengas. Por isso mesmo é tão difícil ao Brasil seguir o caminho do desenvolvimento social, da distribuição de oportunidades. O debate político no Brasil foi ceifado de nosso povo por 21 anos. E quando falo ceifado, faço de forma literal. Quantos bons parlamentares, prefeitos, governadores, líderes em todas as áreas foram sequestrados, torturados e mortos naqueles anos? Quantos optaram por não se envolver politicamente em nada? Sem democracia não se tem renovação política. E entenda a política de forma ampla, também na forma
de como a sociedade se relaciona entre si. A ditadura fez nosso amadurecimento político e social, enquanto o povo ficar atrasado. É como se o Brasil tivesse o corpo de uma pessoa adulta, mas a mente de uma criança em aspectos políticos e sociais. O golpe civil midiático-militar de 1964 contou com a mãozinha dos Estados Unidos. Vamos usar esse termo, mãozinha. E isso criou uma direita e uma elite, ou topo da pirâmide social, brasileira xelelenta a tio Sam. Sob o pretexto paranoico criado pela narrativa capitalista da Guerra Fria, se criou um perigo comunista iminente no Brasil. Parece que fala dos tempos atuais, não é? E qualquer semelhança não é mera coincidência. Acusaram Jango de ser comunista porque Jango defendia mais direitos aos trabalhadores. Jango falava em reforma agrária e reforma urbana. Jango falava em soberania e reafirmou suas posições ao Joseph Kennedy, presidente dos Estados Unidos naquela época. Jango era um democrata de verdade e nem de longe era comunista. E ser comunista não é demérito algum, eu mesmo sou comunista. A falácia de que Jango era comunista colou porque as pessoas naquela época não tinham noção do que é comunismo, ainda mais com a influência da mídia golpista daqueles tempos. Em 1964 não tinha internet, por exemplo, e o acesso a jornais, rádios e sinais de televisão era muito mais restrito, tanto no alcance quanto na variedade de veículos, e ainda mais nas linhas editoriais destes veículos. Daí se tinha facilmente o imaginário em boa parte das pessoas de que o Brasil estava em vias de se tornar comunista. De novo, está parecendo com os dias atuais. E parece com os dias atuais porque o receituário golpista no Brasil é basicamente o mesmo, inclusive com o STF com tudo, já que o STF referendou o golpe de 1964. Mas o Brasil chegou às condições internas insuportáveis. A economia estagnou e começou a pipocar greves em todo o território nacional, com destaque para as greves do ABC Paulista, cuja liderança era um cara barbudo, de voz rouca e língua presa. E desde então Lula nunca mais saiu da vida política nacional. Em 1979 veio a Lei da Anistia, que permitiu a volta ao Brasil dos exilados por expulsão por conta própria do país, mas também perdoou-se os criminosos da ditadura. E nessa parte minha crítica à Lei da Anistia. Mas eu entendo que aquilo foi o possível naquele momento para garantir a volta dos exilados e para dar logo algum respiro democrático ao país. Mas aquele arranjo deixou sequelas no Brasil. A ditadura civil, militar, midiática de 1964 chegou ao fim em 1985, mas a narrativa do que de fato foi aquele período não foi vencida. E, em meu ver, isso se deu dessa forma porque a ditadura não acabou com uma ruptura, mas com um pacto. A ditadura surgiu de um golpe, portanto, ruptura. Mas seu fim não se deu dessa forma. Tivesse os democratas vencido aquela narrativa, não teríamos tanta gente defendendo aquele período de aberrações que até bebês eram torturados. E talvez, eu digo talvez, se a narrativa golpista de 1964 não tivesse saído, pelo menos em parte vitoriosa, não tivéssemos um ser como Bolsonaro na presidência da República. E é por isso que sempre lembrar toda a desgraça que a ditadura trouxe ao país e as sequelas que aquele período deixou é primordial. É preciso sempre ter a máxima em mente, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E peço também seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e isso nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp. Vamos fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar e falar da mãe do povo. Um grande abraço.